Desde o mês passado, mais de 1.000 escolas foram ocupadas em todo o Brasil. Os alunos protestam contra a PEC 55, que fixa os gastos da União pelos próximos 20 anos, e contra a MP 746, que prevê a reforma do ensino médio. A Defensoria Pública da União publicou uma cartilha com orientação sobre direitos e deveres dos estudantes. E para falar do assunto, conosco no estúdio, Daniel Chiaretti, defensor público federal de direitos humanos. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, prazer recebê-lo no estúdio. Prazer é meu. Que direitos e deveres são esses? Até que ponto essas ocupações são legítimas? Bom, esses direitos decorrem principalmente da Constituição Federal, que prevê a liberdade de expressão e a de reunião. Ou seja, diante de uma situação que esses alunos entendem que é ilegal, que pode ser prejudicial para o ensino, eles se reúnem de forma a protestar. Disso decorrem, evidentemente, deveres, como, por exemplo, não depredação, não destruição do bem público, respeito a eventuais ordens judiciais. Então, a ideia é que haja um diálogo para que haja um contrabalanceamento desses direitos e desses deveres. E por que vocês decidiram fazer essa cartilha? Por que a necessidade dela? Porque diante dessa situação que começou a se alastrar, nós começamos a notar algumas, de um lado, decisões judiciais que, na nossa opinião, estavam em desacordo com a Constituição Federal e também para orientar, né, esses estudantes que estão aí começando a vida civil, a vida como cidadãos, de modo a protestar sempre de acordo com as normas da Constituição Federal. E quais os principais problemas que vocês têm observado de ambos os lados? Tá. Eu acho que o principal problema dos dois lados é, eventualmente, uma dificuldade para que haja o diálogo. Porque o foco da cartilha, inclusive, é isso, é tentar compatibilizar a liberdade de expressão e a utilização dos bens públicos de forma que haja um diálogo entre as partes. Então, acho que a principal decorrência nessa situação é que haja um diálogo entre as partes, e a dificuldade geralmente surge justamente de uma dificuldade de conciliar os dois interesses. A ação policial que a gente tem visto, ela pode acontecer e de que forma? Se ela pode, de que forma que ela pode acontecer? A ação policial, ela deve ser tomada como a última alternativa, sempre e sempre respaldada, tanto por uma ordem judicial quanto pelos direitos humanos e as demais ordens regras que decorrem da Constituição Federal. E ela tem acontecido dessa forma? Nós tivemos uma notícia, por exemplo, numa desocupação, no qual a determinação judicial era que houvesse cessação de entrega de água, de comida, eventualmente utilização de barulho. Isso daí, na nossa opinião, está em absoluto desacordo com a Constituição Federal e com as normas de direitos humanos que devem reger essa desocupação. E aí, quando isso acontece, o que os estudantes podem fazer? Os estudantes podem procurar a Defensoria Pública da União, que ela pode tentar recorrer dessa decisão, provocar judicialmente, ou mesmo, que é o recomendável, tentar procurar uma conciliação, tentar procurar o diálogo com as autoridades para justamente essa tentativa de compatibilizar a liberdade de expressão, a liberdade de protesto com o resguardo da coisa pública. Em primeiro lugar, o diálogo. Sim, aí sempre depois o diálogo eles podem procurar a defensoria. Exato. E aí a defensoria, qual é o prazo para ela agir nesses casos? Pode demorar para a justiça tomar uma decisão? Eles podem ficar muito tempo nessa situação? Pode ser que ocorra, mas essa situação geralmente tem sido tratada pela justiça com muita prioridade. Nós tivemos recentemente uma tutela deferida na ocupação da Universidade de Direito do Recife, que foi deferida a nosso favor em questão de horas, a favor dos estudantes, no caso. Como é que fica o ano letivo desses estudantes, dessas escolas ocupadas? Sim, a ideia é que, diante dessa situação de diálogo, de conciliação, seja possível, muitas vezes, a existência do protesto, a existência da manifestação e a permanência de determinadas atividades administrativas da universidade. É justamente por isso que eu insisto na necessidade do diálogo, para que as partes possam chegar num consenso, para que haja esse tipo de compatibilização dos dois interesses envolvidos. Como é que o governo está lidando com essa situação, na sua opinião? Eu acho que o governo não está lidando do modo como poderia lidar, justamente por uma tentativa de bloqueio desse diálogo. O que esses estudantes querem não é fazer baderna, não é depredar, não é nada disso. Não é um movimento político, como muita gente coloca. É, na verdade, um protesto, é, na verdade, uma tentativa de ser ouvido pelo poder público para levar uma demanda legítima, que é a garantia e a melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Daniel, onde essa cartilha pode ser encontrada? A cartilha ela pode ser encontrada no nosso site, que é o www.dpu.def.br.
O site que está aí na tela, dpo.def.br. E essa cartilha está sendo distribuída para eles também ou só encontrada no site? Ela é só encontrada no site e nós estamos tentando contar com o apoio dos movimentos estudantis para que espalhem ela pelas redes sociais e a gente tem conseguido muita repercussão dela nessa estratégia mais virtual. Obrigada pela entrevista, Daniel. Boa tarde para você. Muito obrigado.